Estamos de volta com o Livre de hoje, entrevistando Luiz Henrique Daldegan, engenheiro agrônomo e consultor da Ecomum de Consultoria Ambiental, entrevistando conosco o Guilherme Waltenberg e o Rodrigo Vargas. Você falava no bloco anterior que a tecnologia elimina um pouco dessa equação, infraestrutura, produção, problemas ambientais. Sim, porque com o aumento da produtividade, a infraestrutura que eu tenho, que antes ia exportar, sei lá, 10 milhões de toneladas, com a minha tecnologia de produtividade, ela vai começar a transportar 15. Então eu tenho que mudar um pouco essa infraestrutura. Eu não preciso expandir a minha área para se produzir mais, eu tenho que melhorar essa infraestrutura. E, por exemplo, a fronteira agrícola hoje no estado está na região... Quem tem a responsabilidade por melhorar essa infraestrutura? É da iniciativa privada ou é do governo? Quem mais arrecada em termos de impostos com isso, né? Eu acho que nós temos essa lei Candir que está sendo rediscutida. Eu sou particularmente, acho que temos que incentivar a exportação, mas eu acho que ela tem que ser adaptada. Por exemplo, aqui no estado, o FETAB, ele foi durante muito tempo uma grande saída para isso. Hoje, o FETAB hoje ele já está, tipo assim, está contaminado. Estamos caminhando para uma terceirização, né? Privatizações, parece que esse vai ser o caminho no futuro, né? Porque o produtor está vendo que ele está pagando imposto e não está tendo retorno, então me dê essa concessão, eu faço, né? E o Estado vai ganhar um pouco com isso. Nós estamos na iminência de duas ferrovias com capital da China, bioceânica, é possibilidade, né? É capital estrangeiro, e aqui de Rondonópolis, Sorriso e Santarém, que é com capital das trades, né? Capital, mas a terceirização também, né? Parece que esse vai ser um caminho. Eu queria perguntar sobre isso. Essa questão, o mundo, a percepção do mundo, mais a questão da necessidade mundial, demanda por alimentos e a sustentabilidade ambiental. Está tendo conflito, o mundo está ficando mais tolerante ou a gente está respondendo melhor? Nós estamos respondendo melhor, mas a cobrança é cada vez maior, porque a gente começa a entrar num nicho que até o ministro Blair hoje está andando o mundo inteiro mostrando o seguinte: olha, nós produzimos sim com sustentabilidade. Aí eles começam a inventar mais barreiras e mais barreiras. Por quê? Porque eles têm medo desse nosso potencial. Não de ser o celeiro do mundo, mas produzir com qualidade, e nós produzimos o ano inteiro. Nós temos aqui, devido à nossa posição geográfica, nós temos essa bênção de Deus que é o sol para produzir. Então, o mundo está cobrando mais, o Brasil está sabendo responder mais. Em relação ao desmatamento, por exemplo, Onofre, a partir do momento que todas as propriedades da Amazônia estiverem cadastradas no sistema, e esse sistema ele é um sistema com transparência, isso demonstra o seguinte: por exemplo, olha, a propriedade do Rodrigo está cadastrada. Aí vem uma imagem de satélite, olha, ele desmatou. A responsabilização vai ser direta para ele. E quem é que está na legalidade que quer ir para a ilegalidade? Ninguém. Então, a partir disso também, essa questão de desmatamento vai sendo desmistificada. Eu vou cobrar do que do Rodrigo? Se ele está ali, ele está cumprindo a legislação, ele está produzindo. Antes, porque o grande percentual do desmatamento ele não tem a responsabilização. E aí as ONGs internacionais, principalmente, elas chegavam com esse discurso, a gente não tinha o que responder. Essa fase passou? Passou desde que esses sistemas sejam implementados, porque em segurança jurídica nós hoje não temos. Então, uma provocação. No fim do ano passado, a nossa supermodelo Gisele Bündchen, ela sobrevoou algumas regiões aqui de Mato Grosso e chorou por causa do desmatamento. Então, a partir dessa sua argumentação, como é que você responderia para ela, já que já temos uma resposta para isso? Se eu fosse do Estado, eu ia falar, olha, o desmatamento, Gisele, foi na fazenda do seu Zezinho, ele foi multado, está embargada a sua área e ele vai ter que reparar esse dano ambiental em ações civis públicas, etc. e tal. Ponto. Agora,
qual foi a resposta do governo? Por quê? Porque eles não sabem aonde é que foi. E aquela questão do programa, como é que é? Do SICAR. Do SICAR, não fez essa... Era para ter isso, porque o MT Legal, que foi o precursor do SICAR, era para mostrar nessa mesa quem é dono do quê, e você vai ser responsabilizado. E não toda a cadeia produtiva vai ser responsabilizada pelo seu desmatamento. Esse era o grande... O Rodrigo teve em várias viagens internacionais, na época do governo Blário, e o Blário sempre falava, a gente ia mostrar o sistema, mostra minhas propriedades. Se tiver o desmatamento, todo mundo vai saber. Houve o desmatamento ali, então ele vai ser responsabilizado. Essa questão da Gisele, né, na região do Xingu, porque ela é membro do Instituto Socioambiental, do ISA, né, tem toda uma questão do Xingu. Mas eu acho que a resposta do governo era essa. E aí sim, não tem como o cara estar cadastrado, ter desmatado e não ser responsabilizado. Agora, Daldagan, tinha uma outra discussão que estava muito em voga quando você era secretário, que era a valorização da floresta em pé, ou seja, crédito de carbono, aproveitamento de reserva legal, usos alternativos ali da floresta mantida sem o desmatamento. O que evoluiu de lá para cá? Em relação ao crédito de carbono, eu vejo muito pouco. Eu me lembro daquele evento Catumba Meeting, que reuniu, trouxe o ministro do Meio Ambiente aqui. Sim. Essa minha avaliação, você acha que está correta, de que evoluiu muito pouco nesse sentido? Evoluiu praticamente zero. Por quê? Volto a dizer, houve um equívoco em você ter abandonado um sistema, porque essa valorização ela era dada como? A sua propriedade tem excesso de reserva legal. Então, opa, você é um cara que pode ser cadastrado nessa questão do crédito de carbono voluntário, etc. A partir do momento que esse sistema se perdeu, vocês têm uma ideia, gente, esse SINCAR, onde você tem que colocar as poligonais da sua propriedade, era feito por qualquer um. Os alunos de segundo grau que estão aí nas suas disciplinas entravam na base do governo federal e fazia o polígono e emitia virou uma bagunça. O sistema que a SEMA tinha, que agora está sendo implementado novamente e tal, você tem que ser um engenheiro. Quer dizer, era uma bagunça isso. Então não se tinha essa situação. E aí as próprias ONGs estavam criticando essa questão do SICAR, desse sistema que não funcionava, e aí parou essa questão do crédito de carbono. Mais do que o crédito de carbono, eu diria o seguinte, quem tem área em excesso vai poder fazer a servidão florestal. Se eu tivesse, por exemplo, o Onofre, ele é pecuarista, ele sempre fala isso na região da metrópole de Acorizal, né? República Independente de Acorizal. Isso. Então, se ele tem uma área em excesso, e ainda mais na questão do cerrado, ele pode ganhar um bom dinheiro, certo? Durante o resto da vida nessa área de excesso, sendo compensado para outro. Como é que funciona isso, Luiz? Isso é uma coisa interessante, porque aqui na Baixada Cuiabana, onde nós estamos falando agora, tem uma quantidade muito grande de propriedades que não aqui se pratica pecuária, e a pecuária é muito incipiente. Sim. Então ninguém desmatou tudo que tinha que desmatar, como é o caso meu, por exemplo. Como é que funciona essa compensação? O senhor tem a propriedade no Cerrado. E aí o Guilherme tem uma propriedade no Cerrado também, aqui, por exemplo, em Primavera, em Campo Verde, e ele tem um déficit de reserva legal que ele tem que compensar. Desmatou mais do que devia. Mais do que devia. Lá em 2008, ele tem que... Então, ele, dentro do sistema, ele descobre que você tem um excesso, ele senta com você e fala, eu vou te pagar por ano X, vocês dois. E pronto. Isso é registrado à margem da matrícula. E se ele não te pagar ou você não quiser mais fazer com ele, você vai lá e retira... informa para a SEMA, ele tem que procurar outro. Isso é o pagamento pelo serviço, com muito mais visibilidade para o produtor. Isso tem funcionado? A questão de regularização, de compensação, com esse sistema, mostrando se há ou não o déficit,
vai ser implementado. Já tem algumas propriedades que já tem servidão florestal nesse sentido. Agora, de pagamento, que acontece muito que a pessoa tem 2 propriedades, aí uma tem excesso e ele compensa para ele mesmo. Mas isso já está tranquilo. O Código Florestal uma tendência. É uma tendência. Há até quem defenda que é uma forma de regularizar os parques estaduais. Né? Porque o parque ele é uma unidade de conservação de uso restrito. Mas só que ele ainda é de domínio público, mas não houve as desapropriações. Então, você faz essa desoneração através disso. O ICMBio já praticamente fez todo o levantamento fundiário de todos os parques no Brasil e ele emite, por exemplo, se você teve uma área lá no ICMBio, nós já fizemos uma compensação dessa com o pessoal de São Paulo, aqui em Goiás, no Parque das Emas, em Goiás. O ICMBio fala, olha, fulano, você tem tantos mil hectares para fins de compensação de reserva legal no bioma cerrado. Aí tinha um pessoal em São Paulo, aí comprou, registrou na matrícula, demonstramos lá na Secretaria do Estado de São Paulo e está funcionando normal. Isso financia o parque. Financia o parque, financia quem tinha propriedade dentro do parque, né? Que foi afetado na criação do parque e ainda não foi totalmente ressarcido disso. O Parque da Chapada ainda tem muito dessas áreas. Henrique, você estava falando agora há pouco sobre abertura de mercados no exterior, né? Tem até uma frase recente do ministro Blairo, que ele falou algo do gênero, tipo, o mercado a gente abre na cotovelada e na butinada, né? Daí foi uma licença poética que ele tomou, né? E minha dúvida agora, minha pergunta para você é com relação à carne in natura para os Estados Unidos. O que está emperrando as negociações para o Brasil vender carne in natura para os americanos? Olha, assim, o que emperra, no fundo, na minha opinião, é a produção in natura dentro dos Estados Unidos. Existe um lobby forte dos produtores. Um lobby muito forte. Barreiras. Começa a ter esses questionamentos, né? O presidente do sindicato lá dos frigoríficos lá da carne começou a questionar, aí veio essa questão do abscesso na vacinação e tal. Porque eles produzem muito e através dessa incorporação da JIF nos Estados Unidos, abriu muito o mercado do Brasil. Pode ver, a abertura tem um pouco a ver com essa presença de uma empresa também brasileira lá. Então, com essa situação que houve, peraí, nós produzimos, deu força novamente. Mas balança comercial é uma coisa extremamente complexa. Eu diria o seguinte, que vamos continuar exportando. Alguns anos um pouco mais, um pouco menos, mas o lobby interno eu acho que é o grande problema hoje na questão dos Estados Unidos em carne in natura. E a delação da JBS prejudicou de alguma forma essa negociação? Quando o Joesley gravou o presidente Michel Temer e gerou essa crise que o Brasil prejudicou? E ele se tornou ali uma personalidade complicada mundial, né? Exatamente. E ele era o maior produtor de proteína animal. Isso daí serviu de argumentação para esse lobby americano? Olha, tipo assim, quem sou eu para discutir política, né? Mas mais do que a delação, né? São os fatos que foram colocados que são muito mais importantes, né? E é evidente que nesse momento em que o Brasil busca expandir seu mercado, os americanos lá também não são bobos, falam, peraí, vamos ficar questionando esse negócio aqui. Será que tudo lá mesmo é muito ruim para o país, por um todo? Eu tenho um grande amigo que trabalha na JIF desde quando eles compraram a planta lá da Sudaniza em Barra do Garças. Eu morava em Barra do Garças, cidade linda, maravilhosa. Tem um amigo meu que trabalha desde esse tempo, encontrei com ele esse dia em Cuiabá e, tipo assim, realmente foi ruim para muita gente. Mas eu espero que lá no fundo a gente dê um passo à frente para melhorar a questão do Brasil. Não quero defender ninguém, acho que tem alguma coisa errada, mas que influencia diretamente na questão do mercado, claro, uma grande potência, a maior empresa de carne do mundo, começa a questionar como é que você é maior ou não. E aí vem abscesso, sei lá, daqui um dia vão falar, olha,
o pelo do rabo do boi. Luiz, nós precisamos terminar esse bloco e ir para o terceiro bloco em seguida, conversando com o Luiz Henrique Naldegan, entrevistado pelo Rodrigo Vargas, Guilherme Waltenberg e eu, e voltamos no minuto.